Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e que a mensagem que Deus separou para nós neste dia, ela faça diferença no seu coração, no seu espírito, no mais profundo do seu ser. Amém. Nós vamos encontrar a mensagem no livro de Isaías, no capítulo 6. Eu vou ler do 1 ao 8, do versículo 1 ao 8. A visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto. Com 2 cobria os pés. E com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ali ele se rendeu. Naquele momento que o Senhor perguntou: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando ele fala nós, é porque ele estava com o Filho e com o Espírito Santo. E o Senhor indaga isso: quem enviarei? E Isaías responde prontamente: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos partir do começo. Em qual situação Isaías recebeu o chamado do Senhor? Numa situação de crise. Crise terrível, muito parecida com o que estamos vivendo hoje. A crise de hoje. O povo de Deus havia se afastado dele. Estavam em pecado. Abandonaram o Senhor. Iam no automático para o templo. Havia uma crise geral, uma crise política, uma crise moral, uma crise econômica e uma crise religiosa. As pessoas estavam vivendo num egoísmo, numa preocupação com eles mesmos. Eles não olhavam para o outro. Eles não pensavam na palavra servir.
mas eles queriam ser servidos. E eles se apartaram do Criador. E a consequência foi terrível. Porque o rei Uzias, que era bondoso, morreu. E na morte do rei Uzias, ocorreu toda esta confusão. Eles ficaram sem um líder de verdade. E eles se tornaram fracos politicamente. Porque ímpios passaram a governar o povo de Deus. E eles estavam procurando ajuda por todo lado. Procuraram os sírios. E é claro que eram ímpios. E eles queriam retirar proveito do povo de Deus. E começaram a cobrar impostos altíssimos. E aí eles correram para os egípcios. E ao procurar o Egito, o que tem no Egito? O pecado, a idolatria. E eles se perderam no caminho. E aí o certo passou a se chamar de errado e o errado passou a se chamar de certo. Tem muita semelhança com os nossos dias, não é verdade? Nós estamos vivendo tempos difíceis, de crise, de ameaças, de temores, porque estávamos e muitos de nós ainda estamos afastados da proteção divina, muito preocupados com o ter e esquecendo do ser. E nós devemos ser servos do Deus Altíssimo. Parar de ficar olhando para o nosso umbigo, para as nossas dores, para as nossas preocupações, para as nossas perdas e passar a olharmos para a dor do outro. Aleluia! Assim diz o Senhor. É tempo de buscar o Senhor, mas de verdade. Talvez Isaías tenha ido inúmeras vezes ali no templo. Ele era nobre. Ele tinha o conhecimento também da palavra de Deus. Ele viveu ele tinha uma vida muito boa antes da mão do Senhor chegar e levar o rei Uzias. E eles ficaram sem um líder honesto. E a consequência foi terrível. E foi neste momento de crise que Isaías foi ao templo. E ao chegar no templo, ele tem uma visão maravilhosa. Pela primeira vez, ele viu verdadeiramente o Senhor. Aleluia! Como é que você está buscando o Senhor? Se for de forma superficial ou no automático, você não vai encontrá-lo. Renda-se a Ele. Vá com todo o seu amor e temor ao Senhor. Busque a face do Altíssimo. Porque quando você encontra a face do Altíssimo, você vê o quanto Ele é santo, santo, santo. E o quanto nós somos impuros, falhos, pecadores pequenos. Quando entramos na presença do Senhor, a primeira coisa que acontece é que você, ao olhar para Ele,
você vê o seu íntimo. E não foi diferente com Isaías. Ele viu o íntimo dele. E veio à sua lembrança a primeira coisa, a impureza dos seus lábios. Porque de tanto você ouvir palavras torpes, palavrões, palavras de baixo nível, você termina se acostumando, achando que é normal. Mas quando você entra na presença do Senhor, verdadeiramente entra na presença dele, primeira coisa, você vai perceber onde você está falhando diante de Deus. Porque não tem para onde correr. O Espírito Santo de Deus nos revela. Nós não pecamos sem saber que estamos pecando. Nós pecamos porque sabemos que estamos pecando. E não foi diferente. Isaías lembrou logo e disse: ai de mim. Ele entendeu, eu vou ser fulminado agora. Porque eu percebi agora que eu só estava olhando o problema, o defeito do outro. Eu não estava pensando na dor do outro. Eu estava pensando que aquele outro tem defeitos. Falhou aqui, ali, acolá. Mas no momento em que você tem um encontro verdadeiro com o seu Criador, com o autor de sua vida, a história muda. A história muda. Quando o Senhor me despertou na madrugada de 22 de março de 2020, Ele me fez ver onde eu tinha que melhorar. Ele me lembrou até do que eu já tinha esquecido. Ele me lembrou. Na hora em que o Senhor me ungiu para abrir este canal, eu tive que ser limpa. Ele me limpou. Não que eu seja digna, mas que a misericórdia dele me alcançou. E ele me purificou, porque ele me lembrou. E ele continua me lembrando todas as vezes que eu falho diante do meu Senhor. Ele me revela. Não precisava de você ter falado isso. Não precisava de você ter feito aquilo. Não está certo. Eu louvo a Deus por isso. A unção de Deus na minha vida foi para mostrar o quanto que eu preciso de melhorar cada dia mais. Que eu tenho que entrar na presença dele. Que nada é oculto aos olhos dele. E que eu preciso melhorar. Nós temos que ter esta visão espiritual. O Senhor está nos chamando para isto. Para dizermos ao Senhor, assim como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Porque muito depois, quando Jesus diz: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é porque nós temos esta missão de falar o amor de Deus para todas as pessoas. E de pedir perdão, desculpa. A gente precisa disso urgentemente. Nós não sabemos o dia que vamos partir daqui. E Isaías foi um dos profetas que mais anunciou a vinda
do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi quem mais anunciou. Mas não que ele fosse diferente de outro homem. Ele não era melhor do que ninguém. E o encontro que ele teve com o Senhor trouxe isso para ele. Por isso que ele disse, ai de mim. Mas veja o que pode acontecer. Quando reconhecemos os nossos pecados, as nossas fraquezas, o Senhor é fiel e justo para nos purificar. E ele faz com que o anjo vá até Isaías. E com uma brasa viva, oh, aleluia, nós temos hoje, vivo em nós, o Espírito Santo de Deus. O sacrifício da cruz nos reconciliou com o Pai. E hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Essa é a brasa viva. Oh, aleluia! Esta é a brasa viva que nos purifica de toda iniquidade, de toda impureza, de todo pecado. É a brasa viva. O sacrifício da cruz nos trouxe esse grande presente. Antes foi necessário que Isaías fosse purificado pelo anjo para começar sua missão. Antes ele era apenas um religioso. Mas depois que a brasa viva purificou os lábios dele, a sua boca, aquilo que ele falava, ele se tornou um profeta. Um dos maiores profetas, porque ele anunciou a vinda do nosso Salvador. Nós estamos bem pertinho de comemorar o nascimento dele, do presente que Deus nos deu. O seu filho, para morrer por nós. Porque foi pela morte da cruz que Jesus pôde enviar o Espírito Santo para habitar em todo aquele que nele crê. Nós temos uma brasa viva em nós que pode nos purificar, mas nós temos que nos render ao Senhor, que reconhecer as nossas limitações, os nossos pecados. Os nossos pecados. Quando reconhecemos, ele é fiel e justo para enviar essa brasa viva para fazer morada em nós. E essa é a diferença. É que quando o Senhor nos unge com o Espírito Santo dele, nós nos tornamos nova criatura. Então, quem tinha os lábios impuros se tornou puro. E se tornou o maior profeta, o que mais anunciou a reconciliação do Pai conosco, a vinda do Cordeiro Santo. Ele foi quem mais anunciou. Então, o chamado foi para quê? Foi para que ele ficasse santo, também procurasse se purificar e pronto? Não. Foi para que ele servisse. Nós estamos aqui na terra para servir. E o maior exemplo quem deu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele serviu. Ele até lavou os pés dos apóstolos para ensiná-los
que eles têm que servir. E a primeira coisa, você só consegue servir a Deus quando você consegue se entregar completamente a Ele. Entrega total. E você não pode mais adiar. Tem um louvor antigo que diz isso. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus entrou em seu coração, chamou por seu nome e você atendeu. Algumas lágrimas vêm, mas vai tirando qualquer temor. Então, isso faz parte. Esse chamado de Isaías, ele se tornou um servo. Ele se despiu do homem nobre que ele era. E ele se tornou um profeta. Um homem a serviço do seu Criador, do Pai. E eu escrevi algumas coisas aqui para a gente não esquecer. Como servir a Deus? Como é que a gente consegue servir a Deus? Primeira coisa é a entrega total. É adorar a Deus. É adorar a Deus. Sem pedir nada. Apenas adorar. Adorar. É você se disponibilizar a servir. E custa, irmãos. Custa. Servir custa tempo. Custa dinheiro. Custa. Não é a coisa mais fácil do mundo servir. Será que a vida de Isaías foi fácil? Com certeza não. Porque ele estava falando para um povo que não queria ouvir a palavra de Deus. Que queria que o certo se tornasse errado e o errado se tornasse certo. Distorção total de valores. Não estava diferente de hoje. Nós estamos vivendo esse tempo de crise moral, política, econômica, religiosa. Porque muitas pessoas estão indo para a igreja pensando em ser servido. O ar-condicionado está muito ruim. Está quente aqui. Ou então, está muito frio. Será possível? Eu quero que aquela irmã, quando terminar o culto, aquela irmã é irmã de fogo. Eu vou pedir uma oração a ela. Eu vou pedir para ela me servir, para ela orar por mim, porque aí fica tudo bem a semana toda. Para mim. Não vou perguntar à irmã se ela precisa de alguma coisa, porque com certeza ela vai precisar de alguma coisa. Aí vai me ocupar, né? Já basta a minha crise, o meu sofrimento, porque eu sofro muito. Sabe aquela coisa da a preocupação com você? Jogue fora isso. Porque na hora de servir, você tem que chegar na igreja pensando: como é que eu vou servir ao meu Senhor hoje? Com certeza você vai encontrar alguém precisando de você, que você vai poder ajudar. Aí aquela palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Estive doente, estive preso. Você foi me visitar? Então a igreja é lugar de servir e não de ser servido. E assim também no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia.
Ajudar, ajudar. Eu e meu esposo nos lembramos um dia desse que o nosso carro, ele simplesmente parou. Um trânsito enorme. E um compromisso, eu fiquei desesperada. Imediatamente eu liguei dizendo que ia atrasar, que não sabia nem se ia conseguir chegar. Mas foi tão lindo o que Deus fez. O Senhor colocou diante de nós um rapaz na moto. Ele veio, passou na frente do nosso carro que estava parado e parou e disse: vamos, eu ajudo. E ele nos ajudou. E eu fiquei orando, clamando a Deus que o carro pegasse. E Deus ouviu a oração e o carro pegou. E esse rapaz nos abençoou. E eu lembrei dele e pedi que Deus o abençoasse grandemente. Já faz tempo isso. Talvez faça 2 anos ou mais. Mas aconteceu isso. Olhe como é bom. Deus envia anjos, pessoas para nos ajudar. Mas o que nós devemos fazer é, quando lembrar dessa pessoa que nos ajudou, orar por elas, consagrá-las a Deus, agradecer a Deus porque colocou aquela pessoa ali. Então, é muito bom. E é uma consequência natural. Quando você está servindo, o Senhor vai servir você, mas não sirva pensando em ser servido. É porque nós precisamos de Deus. Precisamos muitas vezes que as pessoas nos ajudem em oração. Mas devemos sempre lembrar de uma coisa: o propósito é servir e não ser servido. Então vamos ficar disponíveis a Deus, ajudando ao nosso próximo. Nós devemos tirar os olhos tirar os nossos olhos do nosso problema, de nossa vida. Tire os olhos de si mesmo. E olhe para o seu irmão que está do seu lado. Olhe para o seu próximo. Olhe para a dor do seu próximo. Não fique pensando na sua dor. Todos nós temos dor. Dores. Vários tipos de segmentos de dores. Mas para de olhar para a sua dor um pouquinho. Olhe para a dor do outro. Queira abençoar. E pare de se preocupar tanto em ser abençoado. É verdade. Veja o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o chamado, Isaías passou a ter a visão real de Deus. A grandeza de Deus. Ele viu a grandeza de Deus num alto e sublime trono. E os anjos proclamando que ele é santo, 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 santíssimo. Mostrando a santidade de Deus. Isaías, ao ver a glória do Senhor, ele reconheceu a sua impureza. Ele reconheceu o seu pecado. É a primeira coisa que acontece. Então vamos meditar nesta palavra. Primeira coisa, precisamos servir a Deus. Precisamos buscar a face do Senhor. O mundo jaz no maligno. E nós que conhecemos a verdade, somos responsáveis para propagar essa palavra. A palavra
do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo para nos trazer a vida eterna. Nós estávamos condenados à morte eterna, porque nós estávamos longe de Deus. Então agora, reconheçamos a necessidade que temos de buscar a face do Senhor. De todos os dias acordar com o primeiro pensamento: como que eu vou servir a Deus hoje? Como que eu vou agradar ao Espírito Santo de Deus que habita em mim? Como eu vou fazer o bem? Esta é a preocupação que nós devemos ter. Como obedecer a Deus? Não é mérito nosso. Nós somos fracos e pecadores. Mas quando clamamos a Deus, quando dizemos: ai de mim, que sou pecador, que sou pecadora, que preciso do socorro de Deus para não cair novamente e para sair do lamaçal que eu estou vivendo. Porque viver longe de Deus é viver na lama, em lugares escorregadios, que nos leva para a morte eterna. Não há meio termo. Não estou falando aqui em religião. Estou falando em buscar a face do Altíssimo, urgentemente. Porque vocês estão vendo o que está acontecendo na terra. Vocês estão ouvindo a voz de Deus nos acidentes, nas coisas que estão acontecendo, nas tragédias e também na força da natureza. O Senhor está falando conosco. Despertai, porque o grande dia está próximo. Até aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos dê forças para servi-lo. Amém.